Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que você está vendo esse vídeo. Vamos falar um pouquinho de Corinthians hoje. Acabou agora o jogo do Corinthians contra o Cianorte. Foi Cianorte, Corinthians, na verdade. Cianorte era mandante. Jogo lá no Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, assistir o jogo completo. Vamos falar um pouquinho sobre as individualidades, quem foi bem, como é que o time se comportou, como que funcionou hoje o jogo do Corinthians, fechou? Eu gostei bastante, tá? Do jogo do Corinthians. Eu vou começar não falando sobre o jogo, mas falando sobre como é legal, né? Esses jogos fora de São Paulo, porque dá uma oportunidade e contra times pequenos, principalmente porque dá uma oportunidade do corintiano do outro estado e assistir o Corinthians, né? Acabou de sair aqui 11 mil de público pagante no estádio hoje. É um negócio de maluco, né, velho? Porque um jogo do Cianorte contra, sei lá, um time qualquer do Paraná, certamente não ia ter estudo de gente para assistir. E tem muito torcedor do Corinthians, por exemplo, no Paraná e tal. Eu vi um levantamento que, se eu não me engano, acho que era no Paraná. A maior torcida de lá não é do Atlético Paranaense, não é do Paraná, time, não é do Cianorte, não é do Curitiba, é do Corinthians, exato. Então tem muito corintiano espalhado por todo canto do Brasil. E é muito legal nesses jogos porque tem muito lugar para corintiano mesmo, assim. Se você vê hoje, era muito mais corintiano do que torcedor do Cianorte no estádio. Dá oportunidade dos torcedores corintianos de outros estádios verem o Corinthians jogar, porque eu sei que é coisa muito rara, é coisa difícil. O pessoal do interior de São Paulo também se amarra no Paulistão, porque tem como ver o Corinthians, pessoal de Ribeirão Preto, pessoal de São Bernardo, esse pessoal e tal. Porque é muito legal, né? Você vê o seu time e esses jogos dão oportunidade para você, porque abre mais espaço e tal, do que quando por exemplo, contra o Atlético Paranaense, você só tem o espaço ali da torcida visitante, que é muito pequeno, né? Esses jogos contra times pequenos, você tem um espaço maior. Pra torcida do Corinthians. Mas vamos falar sobre o jogo, tá? Eu gostei bastante do jogo do Corinthians, tá? Do primeiro e do segundo tempo. O Corinthians foi muito bem nos dois tempos. Falando sobre a escalação, o Corinthians hoje entrou finalmente com o Carlos Miguel, mas não por opção, foi porque o Cássio tá machucado, tá zoado e tal. Mas acho que foi bem o Carlos Miguel na única vez que foi exigido. Só teve um chute no gol se eu não me engano, tá? Do Paraná, do Cianorte, perdão, desculpa. Do Cianorte no gol, que foi uma bola bem difícil e tal, mas o Carlos Miguel fez a defesa e eu não tenho minhas dúvidas se o Cássio faria aquela defesa ali, tá? A gente sabe que o Cássio já não tem aquela explosão toda, mas o Carlos Miguel vive seus melhores dias e tá pedindo passagem há muito tempo e eu acho que devia ser titular desse time, tá? Todo respeito ao Cássio, a gente ama ele, vou fazer aquele disclaimer de sempre. Amo o Cássio, ídolo máximo, o maior ídolo da história do Corinthians, talvez, pra muitos mas o futebol anda pra frente, o time anda pra frente, a gente tem que pensar pra frente e não dá mais pro Cássio ser titular pra mim. Já tem que se pensar numa transição pro Carlos Miguel, fechou? A gente entra com Fagner, entra com Gustavo Henrique, entra com Félix Torres e Hugo está de volta ao time, deixou o Caetano no banco hoje, o Hugo voltou. Eu acho que não comprometeu, mas também não foi bem, mas não comprometeu, então ok. Aquele nível de Hugo, assim, em todos os jogos, para falar a verdade, menos contra o Santos, que ele foi muito mal, mas em todos os jogos ele meio que foi esse ok, assim. Sobre o meio campo, eu gostei bastante do meio campo do Corinthians hoje, essencialmente do Maicon, que jogou muito bem hoje, o Ranieri, que é sempre o motorzinho, e o Garro, que fez uma partida absurda, assim, uma baita partida do Garro. A cada jogo a gente descobre que a gente contratou um baita de um jogador. É muito bom jogador o Garro, tá? Muito bom jogador, ele tem umas bolas enfiadas, ele tem umas ações absurdas, assim. Foi um dos melhores do jogo pra mim hoje. Talvez o melhor junto com o Romero e com o Wesley, porque os três foram muito bem, eu acho. E no ataque a gente foi muito bem, né? Com o Wesley, com o Romero e com o Pedro Henrique. Pedro Henrique fez uma jogadaça no lance do terceiro gol. O Romero fez os dois gols que garantiram a vitória para o Corinthians de uma maneira mais tranquila hoje. E o Wesley, né, que é muito bom jogador, que fez uma baita partida hoje. Eu tava vendo os números do Wesley. Ele tentou 6 dribles, acertou 5. Isso para um jogador, um ponta, qualquer jogador, na verdade, é muito bons, são muito bons números, tá? Se você tentar 6 dribles e acertar 5, é uma altíssima porcentagem, acho que é tipo 80%, por aí, sei lá. Não sou muito bom com porcentagem assim de cabeça na hora, mas
uma baita partida do Wesley, tá? Acho que foi muito bem, acho que encontrou espaços, deu assistência, fez gol, não sei se vai ser acreditado para ele o gol, se vai ser acreditado para o zagueiro o gol contra, mas o fato é que ele ganhou e tava ganhando todas do lateral direito do time do Cianorte hoje. E falando sobre o jogo, assim, a gente tem que fazer sempre aquele disclaimer, né? O Cianorte é um time muito fraco, é um time muito fraco, é um time que hoje tá na quarta divisão, se eu não me engano, do Brasileirão e tal. Ou tá sem divisão, não lembro. Eu dei um Google, pra não falar bobagem, lá tava escrito quarta divisão, então não sei. Série D, né? Mas é um time muito fraco, é um time que não cria. Quando eles tiveram muito a bola no primeiro tempo, mais do que o Corinthians, inclusive, não cria, não consegue não consegue ir pra frente, não consegue criar jogada, não consegue levar perigo pro Corinthians, não consegue criar grandes chances, então não é realmente um grande time, não traria muito perigo para muitos times aí, mas o Corinthians foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Ganhou com contundência, ganhou sem dar grandes chances, ganhou sem deixar grandes espaços e lá na frente decidiu, tá? Já começou muito bem com o Wesley, como eu falei, e teve suas individualidades lá na frente com o Garro e com os três atacantes, principalmente, que eu acho que jogaram muito bem, tá? O Maicon fez uma partida boa, eu acho, foi bem. Mas o Garro foi absurdo hoje. E o time eu acho que se comportou diferente nos dois tempos. Assim, no primeiro tempo o time dava um pouco mais a bola pro time do Cianorte, esperava eles perderem a bola e saírem em velocidade. E olho no primeiro gol, tá? O primeiro gol foi um lançamento da zaga. Eu acho que os zagueiros do Corinthians têm muitos bons lançamentos. O Félix Torres e o Gustavo Henrique são muito bons lançadores, tá? Muito bons lançadores e o Corinthians pode usar muito bem isso. O Murilo, lembro que era muito bom lançador e o Corinthians usava e abusava dos lançamentos do Murilo. Então, olho nesses lançamentos da zaga do Corinthians que são muito importantes e já nos deram algumas alegrias nessa temporada e nas anteriores. Os dois tempos foram diferentes, né? No primeiro tempo, o Corinthians se trancava um pouco mais lá atrás, fazia uma marcação que o Romero ficava lá na frente, aí fazia uma linha de 4 atrás, com Wesley, Garro, Maicon e Pedro Henrique, colocava o Ranielli atrás dessa linha de 4, meio que fechando esse corredor aqui, essa linha atrás dessa linha de 4, e atrás do Ranielli tinha os 4 defensores, né? Os dois laterais e os dois zagueiros. Eu gostei, tá? Gostei do primeiro tempo, gostei do segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians tentava pressionar um pouco mais. O Corinthians não pressionou tanto no primeiro tempo, mesmo o segundo gol saindo numa pressionada do Corinthians, mas foi uma das poucas que o Corinthians subiu para pressionar. No segundo tempo, a postura foi meio diferente. E eu gostei dos jogadores que entraram, mostraram atitude, mostraram que queriam fazer seu gol, queriam mostrar serviço. Matias Rojas, Guilherme Biro, Giovani. Todos esses mostraram que estavam querendo mostrar serviço mesmo, não conseguiram mostrar muito, infelizmente. Mas gostei muito da partida do Corinthians hoje, foi contundente. E agora a gente olha para o Paulistão, que é o foco nosso nesse momento. Porque o Corinthians precisa se classificar, né? Para não passar uma vergonha aí. A vergonha máxima é não se classificar, né? Ser rebaixado. Mas não se classificar também vai ser bem vergonhoso, pra falar a verdade, porque é o Corinthians, né, gente? É um clube de grandíssima expressão, a segunda maior torcida do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, com certeza, e o Corinthians tem que estar no topo sempre, não tem que estar caindo em primeira fase de Paulistão, nunca, tá? Então, vamos buscar para se classificar. E é isso, baita partida do time do Corinthians, a gente engata uma baita sequência, tá? Ganhamos da Portuguesa em casa, ganhamos do Botafogo fora, empatamos com o Palmeiras fora de casa também, e agora ganhamos do Cianorte de 3-0 com contundência, tá? Muito bem. São 4 jogos já sem perder, vencemos 3 e vencemos, vamos lembrar, com 3 gols de diferença o Botafogo, e 3 gols de diferença hoje também. Então o Corinthians olha pra frente com bons olhos. Eu sinto o clima muito mais leve, um clima mais tranquilo, que agora tem tempo para trabalhar, tem respiro para as coisas acontecerem e tal, não tem toda aquela pressão daqueles 5 primeiros jogos do Corinthians. E temos boas expectativas aí pra frente, fechou? Gosto muito do Antônio, hein? Acho que é muito bom técnico. Acho que ele foi bem hoje na escalação. O Romero era o único que tinha ali pra botar de centroavante e tal. Meio que o único que tinha. E acho que ele foi bem, botando o Romero naquela posição. O Romero foi muito bem também, se ajudou.
E o Antônio é muito bom, né? Ele sabe exatamente, parece que ele tem um time nas mãos, ele sabe exatamente o que falar para os jogadores e tal, as instruções que tem que dar. E o time parece que sabe muito melhor o que fazer com ele. É muito claro. É só você olhar o posicionamento do Wesley hoje, por exemplo, é muito diferente. Assim, você olhava ele no primeiro tempo, o Corinthians pegava a bola, ele colava lá na linha de lateral, jogava bem aberto e tava ganhando todas do lateral. E foi nessa que o Corinthians trouxe perigo no primeiro tempo e tal, principalmente no primeiro tempo. No comecinho do jogo, uns 10, 15 primeiros minutos, teve bola na trave do Maicon, teve bola na trave no final do Gustavo Henrique. Até hoje foi uma beleza o jogo, assim. Um baita jogo para recuperar a confiança, para o Corinthians respirar e para olhar para frente com bons olhos. E é isso, fechou? Próximo jogo do Corinthians contra Ponte Preta, não me lembro. Lembrando, no segundo tempo o Corinthians eu acho que deu uma... O Corinthians hoje eu acho que conseguia fazer mais, tá? Se quisesse, conseguia fazer 4, 5, 6, 7, quantos precisasse, mas não engatou não chegou a engatar a quarta marcha. Assim, acho que na terceira marcha o Corinthians já meteu esse 3-0 tranquilo. E não forçou, até porque... E eu acho que mas fez certo, tá? Porque é importante ganhar de goleada pra encher o ego dos jogadores e tal. Mas um 3-0 tá excelente. Se saísse com 2-0, eu acho que tava bom também, porque a gente sabe como é que é o calendário brasileiro, né? É um jogo atrás do outro, é jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, não dá pra... Não dá tempo direito de descansar. E eu acho que não tem que forçar os jogadores mesmo, tem que fazer o resultado, segurar o jogo, acabou, foco no próximo jogo, vamos se resguardar, vamos se preservar. E é isso. Muito bons olhos pro jogo de hoje. E é isso, espero que continue assim na temporada. E vai Corinthians, fechou? Você que chegou até o final do vídeo, provavelmente gostou se você chegou até o final, né? Então deixa seu like aí. Se gostou, se não gostou também deixa o dislike, faz parte, acontece. Se inscreva no canal para mais análises desse tipo, principalmente sobre Corinthians e algumas análises de futebol europeu aqui, que eu faço bastante. E é nóis, fechou? Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou, é nóis. Tamo junto.